Nós vamos começar a falar sobre alguns conceitos aqui nos próximos domingos, e pensei em colocar o nome de uma palavra grega na nossa temática aqui, que é anamnese, que significa rememoração. E parece que, como dizia C.S. Lewis, a gente precisa lembrar-se continuamente daquilo que nós acreditamos. Tem alguns assuntos que parecem tão simples e a gente vai deixando cair no esquecimento, por conta de absorver filosofias desse século, que a Bíblia fala para a gente fugir, e vai permitindo que isso perturbe a nossa visão do Evangelho e de alguns conceitos que, quando a gente vai analisar, vê que é tão simples, mas quando a gente permite que essas filosofias deturpem, vamos vendo como atrapalha em muito a nossa vida, mesmo conceitos que parecem pequenos, mesmo que parecem até meio banais, mas atrapalham em muito a nossa caminhada de fé. E nesse primeiro, ele foi alvo de uma reflexão que fizemos aqui numa quarta-feira, que tem a ver com o que significa ser membro de uma igreja. Afinal de contas, o que significa fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja? Para a gente abrir a nossa reflexão, eu gostaria que você abrisse comigo em Colossenses capítulo 2, vamos ler os versos 6 e 7. Colossenses 2, versos 6 e 7. Colossenses 2, versículo 6, diz assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Pai, nós te damos toda a nosso louvor, a nossa gratidão. Pedimos que nesse momento a tua palavra fale ao nosso coração, que o teu Espírito venha direcionar esse momento e que possamos sair daqui tocados, Deus, pela tua palavra. Te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos, o grande reformador holandês Abraham Kuyper, ele faz questão de enfatizar duas expressões que Paulo usa aqui no verso 7, que a gente pode fazer uma aplicação para os dois aspectos que constituem a igreja. Um é o aspecto que a gente gosta, que é o aspecto orgânico, enraizados. Então traz essa ideia para nós de algo orgânico, natural, e geralmente a gente tende a enfatizar esses aspectos. Evidentemente eles são primordiais na vida da igreja, aquilo que é natural, né? Esse aspecto vivo, mas ele também usa uma outra expressão, que é edificados, que remete à ideia, a gente pode pensar na aplicação da construção e da questão institucional, organizacional, que muitos hoje têm uma certa resistência exatamente a esse aspecto. E às vezes a gente até tem um olhar meio ingênuo para a igreja primitiva, a ponto de perceber aquele movimento e pensar erroneamente que não existia ali um aspecto organizacional, institucional, inclusive incipiente, que ali você já vai ver como funciona, né, a separação dos obreiros, dos líderes, diáconos. A gente vê que tem cada um cuidando de uma coisa, a gente vê que tinha todo um procedimento para cuidar das viúvas, dos órfãos, tinha todo um protocolo, e Paulo descreve isso no seu discípulo Tito, escreve isso para Timóteo. A gente vai ver uma série de aspectos do sacramento, a gente vai ver a ceia, vai ver o batismo, vai ver que começaram a se reunir no primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, que até então os judeus se reuniam no sábado. E aí a gente vai ver que esse costume começa com os discípulos, ao primeiro dia da semana, que era o dia da ressurreição. Por isso que até hoje a gente criou o hábito de se reunir no domingo, né? E então assim, esse aspecto organizacional está inserido ali, está presente inclusive na igreja primitiva. E hoje, como eu disse, a gente vive essa resistência a esse aspecto organizacional, institucional. É comum isso. Primeiro, isso ele vem de um outro tipo de movimento que aconteceu no Ocidente. Com a modernidade, a gente perdeu aquela ideia de uma verdade unificada. Com a modernidade,
houve uma divisão em relação à verdade, que ficou a divisão de fatos e valores. Então, para a modernidade, verdade é só aquilo que passa no crivo da razão e do método científico. E todo o restante é colocado em uma categoria subjetiva. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, eu vou usar aqui uma expressão dele que é um palavrão, mas eu vou explicar. Ele fez a divisão entre aquilo que era o cognoscível e o incognoscível. E aí esse incognoscível para ele não passa pela razão. E nesse lugar ele colocou Deus, os valores morais. Tudo isso é uma categoria subjetiva, não é algo que pode ser trazido para a gente pensar a vida na esfera pública. Isso é algo privado, cada um vive do jeito que pensa. Então ele colocou Deus não na razão, ficou no campo da experiência, no campo das sensações. Inclusive ele na Alemanha vai influenciar o movimento pietista, que é essa ênfase nas sensações, na busca por Deus desprovido da razão. É desse movimento que vai influenciar uma série de outros movimentos que a gente vai ouvir as ideias de que teologia atrapalha. A letra mata, mas o Espírito vivifica, né? E Paulo está falando de outra coisa, ele está falando que você querer se justificar pela observação da letra da lei. O pessoal usa esse termo pensando no estudo, então o estudo atrapalha. Sendo que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus com teu entendimento. A razão, evidentemente, faz parte, mas essa divisão marcou o Ocidente. Como eu costumo falar, parece coisa de gente que está na Torre de Marfim, mas sempre chega no chão da vida e influencia a nossa vida. A gente permitiu que Deus fosse colocado nessa categoria da subjetividade, nessa categoria do privado, da vida privada, e a gente pensa que Deus não serve como referência para tudo na nossa vida. Inclusive essa divisão se tornou presente na própria vida cristã. Há muitos que vêm falando, você já deve ter lido essa expressão, a ideia de espiritualidade versus religião. É comum você ouvir falar de espiritualidade. Eu tenho minha espiritualidade. E aí, porque a espiritualidade fala do que eu sinto, do que eu busco, do que eu percebo, do que eu acho, do que eu quero. Então aquilo que eu não gosto eu tiro, finge que não está na Bíblia, e vou separando uma visão religiosa à la carte, uma vida cristã à la carte. Eu vou colocando os meus gostos, eu vivo do jeito que eu quero. Espiritualidade, ela tira todo o aspecto público, formal, que é o aspecto da religião. O aspecto da religião envolve você fazer parte de uma igreja local, você subscrever uma confissão de fé, uma doutrina. Tudo isso para nós, no pós-modernismo, é um pouco constrangedor, porque a gente vive nesse relativismo ético, relativismo quanto à verdade. Então a gente afirmar doutrinas é uma coisa que gera embaraços hoje em dia. Você falar que alguns pecados que a pessoa está tentando flexibilizar são pecados à luz da Escritura, gera um mal-estar para nós, né? Falar, a Bíblia condena tal coisa. Hoje em dia, muita gente vai olhar com cara feia para você. Então tem muita gente que prefere falar de espiritualidade. A gente tira tudo aquilo que causa embaraço, tira todo o aspecto organizacional, o culto público, a comunhão dos santos, tudo isso que gera desgaste. Afinal de contas, viver com um monte de ser humaninho é complicado, né? Não é fácil viver com os seres humanos. É mais fácil viver na minha vida, na minha casa, levar só quem pensa igual, conversar só com quem concorda comigo. Mas é difícil viver com uma igreja quando você tem um outro que vai discordar de você, que vai confrontar quando você está no pecado, que vai falar: olha, a Bíblia condena isso, que quando te perceber em pecado vai te repreender. Se você não ouvir, vai trazer 2 testemunhas. Se não ouvir as 2 testemunhas, ela vai apresentar para a igreja. Se não ouvir, a igreja vai te tratar como pagão. É muito mais difícil caminhar desse jeito. Mas a fé cristã, ela envolve a vida comunitária, quer a gente queira ou não. Deus nos chamou para viver em comunidade. Ele não chamou a gente para viver de maneira individualista, e a gente cita isso muito. E eu gostaria de pensar então sobre esse aspecto da vida da igreja e especialmente aí sobre a membresia. É curioso que quando a gente fala de igreja, os textos, inclusive da boca do próprio Jesus, falam de algo que a gente é incluído
ou excluído. Tudo aquilo que vocês ligarem no céu, não, na terra, estará ligado no céu. Desligarem aqui, estará desligado lá. Ou seja, eu pertenço a essa igreja invisível dos santos de todas as eras e lugares. No entanto, a manifestação disso tem que acontecer aqui na terra, numa igreja local. De modo que eu vou ser ligado aqui e automaticamente no céu, desligado aqui, desligado lá. Isso que Jesus disse para Pedro e para os discípulos. Inclusive no texto que eu acabei de citar. Se o teu irmão surpreender você em pecado, te repreender, se ele não ouvir, leva duas testemunhas que representam uma igreja local. Se ele não ouvir, apresenta para a igreja. Aí depois ele fala: tudo que vocês ligarem será ligado no céu, que desligarem aqui será desligado lá. Você vê que esse texto, inclusive, é utilizado pelas pessoas que não querem fazer parte de uma comunidade local. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então eu posso servir a Deus com a minha esposa em casa. No entanto, esse verso está dentro desse capítulo 18. Esses 2 ou 3 são aquelas testemunhas que você está levando para falar: olha, eu surpreendi ele em pecado. E esses 2 ou 3 representam a igreja local. Por isso que no final ele fala: apresenta para a igreja. Então não dá para pegar esse versículo como justificativa para não congregar e fazer parte de uma igreja local. Porque embora a gente participe da igreja invisível, triunfante, a gente tem que fazer parte da igreja militante, da igreja que está aqui na terra, militando pela causa do reino de Deus. Amém? Então, envolve-se entrar no reino é fazer parte de uma igreja local. Alguns movimentos cristãos são mais fortes em relação à visão da igreja, né? Fala que não há salvação fora da igreja. Como protestante, a gente crê que Deus salva pessoas. Só que para quem então serve a igreja? É a evidência de que você foi salvo. Como alguém foi salvo por Cristo, não obedece o que Ele manda. Se eu fui salvo, é porque eu reconheci que Ele é o meu Senhor. Se Ele é o meu Senhor, é Ele que habita, irmão, na minha vida. É Ele que determina o que eu faço e o que eu não faço. Então, o que Ele determina quanto à nossa vida cristã é a vida comunitária. Ele edifica a igreja, pede para os seus discípulos perseverarem naquilo que Ele passou, que Ele transmitiu. Eles nos confiaram a sã doutrina. Então envolve tudo isso: observância da doutrina, envolve um grupo que vai trazer equipamento para os santos, envolve o aspecto organizacional e, queira a gente goste ou não, institucional. Até porque a instituição faz parte de qualquer agrupamento humano. Todo ajuntamento dos homens, não precisa ser de igreja, você pode ver que vai precisar ter uma ordem ali. Em algum momento precisa ter alguém que vai começar a liderar em alguns movimentos, vão se organizar. É bonito falar assim: eu quero uma coisa mais espontânea, mais informal. Vamos reunir em outro, vamos na praça, vamos começar a reunir na Praça Leandro. Chega de instituição, vamos meter o pé nisso aqui, vamos ver aquele cristianismo mais informal. Mas você vai falar assim: mas que hora que vai ser o culto e que dia? Alguém vai fazer o louvor? Vai ter palavra? As crianças ficam juntas, saem, vai ter um trabalho especial com elas? Já começou a organizar, só não está aqui, mas está em outro lugar que tem que ter organização. Quem vai cuidar disso, daquilo? Então não tem como. Qualquer ajuntamento humano precisa desse aspecto institucional. E aí a gente tem que começar a pensar em por que a gente tem que congregar. Algumas razões para a gente congregar. A primeira delas é para assegurar a nós mesmos. Eu já falei aqui, a evidência de que nós estamos no reino de Deus é participar de uma comunidade local. A importância de você congregar, de você participar, de você estar em comunhão com os seus irmãos, é inclusive para assegurar o teu próprio coração que você está no caminho. Eu preciso congregar, primeiro, porque é um mandamento, é um imperativo. E se Cristo é o meu Senhor, eu cumpro o que Ele manda. Eu obedeço a palavra dele, é mandamento. Eu preciso, não deixei de congregar como é costume de alguns, mas encorajem-se uns aos outros, ainda mais quando vem que aquele grande dia se aproxima. Francis Schaeffer fala: quanto mais você vê que o grande dia se aproxima, mais de culto você precisa, e eu preciso. Então é mandamento das Escrituras o congregar.
A gente congrega para segurar o nosso próprio coração. Eu vou te falar, até quando você está desanimado, frustrado, não deixa de congregar, irmão. Não deixa. Eu costumo falar do exemplo de Ana, mãe de Samuel, quando ela era estéril e vivia frustrada, abatida, chorando. O texto diz que Eucana, seu marido, subia com ela, e Penina, a outra mulher dele, que era rival de Ana. Todo ano eles subiam para apresentar sacrifício diante do altar, o sacerdote ali. E todo ano ela ia, e o texto fala que ela voltava pior. E uma vez por ano eles subiam, ou seja, parece que foi por muitos anos que Ana conviveu com angústia, conviveu quase que com uma depressão, abatida, até que um certo dia ela se coloca diante de Deus, e aí ela derrama a alma diante de Deus. Naquele dia ela é curada. Deus usa a boca do próprio sacerdote, que era um sujeito que não temia Deus, porque não advertia os filhos, e ele falou: olha, Deus vai cumprir assim como você colocou diante dele. E ela, um ano depois, deu à luz um filho, Samuel, que se tornou juiz, profeta da nação, um grande homem de Deus. Mas o que é curioso, mesmo doente, ela nunca deixou de ir. Mesmo doente, abatido, sem fé, diz assim: não estou a fim de ir, estou cansado, não quero saber de igreja. Meu irmão, é melhor vir. E quem sabe, mesmo você sem vontade, angustiado, não precisa nem ser a palavra pregada, que geralmente é o que Deus usa para falar no nosso coração, mas um louvor que toca a tua alma e te renova as tuas forças. Esse momento que a gente faz questão de ter nas orações, para ver se o nosso culto se torna mais dinâmico, que é o momento de você orar pelo teu irmão. Quem sabe Deus enche o teu coração para dizer algo para o teu irmão, para animá-lo. Talvez teu irmão desabafa na mesa aí, e você é instrumento de Deus para edificar a vida dele, e é isso que te anima, que faz você ter de novo as tuas forças, esse reânimo, ou recobrar o teu próprio bom senso. Talvez Deus usa essas situações. Então não deixa de congregar para segurar até você mesmo. Faça questão de congregar. Segundo motivo de por que congregar, a razão é porque juntos a nossa evangelização tem um impacto maior. A necessidade de andar junto como igreja, não só congregar, evidentemente, mas fazer parte de uma comunidade, é porque a nossa evangelização ela vai se tornar muito mais eficaz. É muito melhor quando a gente coopera uns com os outros. E aí, tanto no sentido da gente se animar a proclamar a mensagem do reino de Deus, como inclusive ações que a gente pode ter juntos. Às vezes a gente taxa aqueles movimentos que são apelativos, e às vezes nem pregam o evangelho, mas pelo menos estão saindo para fazer alguma coisa. A gente deveria se animar de fazer juntos essas evangelizações, fazermos movimentações para falar do evangelho. Como eu já falei aqui, essa é a causa mais urgente da missão da igreja: compartilhar a boa nova da graça de Deus. Não tem nada que está acima disso. As boas obras não estão acima disso. A ação social não está acima disso. A prioridade na missão da igreja é compartilhar a boa nova da graça de Deus. Porque a cesta básica, a ajuda financeira, ela vai solucionar um problema momentâneo. Até o trabalho que você arrumar para alguém vai solucionar um problema temporal desta era. Mas a boa nova, ela toca num problema espiritual. A boa nova toca num problema que é um problema eterno, que é a rebelião do homem contra Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Não é fome que é o problema do ser humano, é um dos desdobramentos desse problema que é crucial, que é o problema do pecado. E a boa nova toca exatamente nesse problema, por isso que ela está acima, na hierarquia da missão, ela é a mais urgente. E a gente inclusive deveria ter esse senso de urgência, como eu falei aqui num dos nossos estudos, é pregar como se fosse um moribundo para pessoas que estão prestes a morrer, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã.
A gente perdeu um amigo que compartilhei no dia do batismo. O cara é eletricista, vive disso há anos. Era da Batista de Sertãozinho, estava com 40, falei 30, ela está com 43 anos, novo, filho de 14 anos. Desligou lá toda a energia de uma usina que ele estava trabalhando, e ele não sabia que tinha uma extensão ali que estava ligada. Tomou um choque, gente, por dentro, chegou no hospital ainda com vida, tentaram reanimar, mas não foi possível. Sai um dia para trabalhar, fazer um bico, ganhar um extra, ou volta para casa. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que a evangelização é urgente. É por isso que Deus é tão contundente com o profeta, quando ele diz assim no Ezequiel: olha, se eu pedir para você repreender um homem que está pecando para a morte, se você não falar nada e esse cara pecar e vier a morrer, você vai ser culpado pelo sangue dele. Toda vez que você advertir, mesmo assim ele continuar nesse pecado, a responsabilidade não vai ser sua. Porque é urgente a evangelização, mas juntos, além da gente se encorajar para evangelizar, para cumprir o nosso papel, afinal de contas você está aqui, é para ser um instrumento de Deus para outro. Não é só para esperar a senha e Deus te chamar para você entrar na eternidade. A vida cristã e o reino de Deus não é um saguão do aeroporto celestial, que a gente sempre fica esperando Deus chamar. A gente está aqui para ser usado por Ele na vida de outros. Então, juntos a gente se encoraja um ao outro para evangelizar, mas também a gente pode fazer isso como um movimento grande, né? E vai ter um impacto maior, investimento, por exemplo, em missão, em qualquer tipo de campanha que a gente fizer. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela é deturpada, mas qualquer movimento que a gente fizer, compromisso, e às vezes vai envolver dinheiro, a gente pode fazer isso melhor juntos. Terceira razão para congregar: juntos a gente denuncia o falso evangelho e a falsa igreja. Mas como é que denuncia? Denuncia a partir do momento que a gente vive certo, que a gente vive corretamente. Minha esposa mandou um vídeo um tempo atrás de um cara que você colocava 2 notas lá, a verdadeira e a falsa, ele batia o olho e falava: é falsa. Colocava uma quase, é falsa. Como que você sabe que é falso? Ele falou: porque eu conheço todos os aspectos da verdadeira. A gente só sabe diferenciar o falso evangelho quando a gente conhece o verdadeiro evangelho. A razão da gente ter vida cristã comunitária é porque vivendo a fé cristã, praticando a fé cristã, a gente deixa claro aquilo que não é fé cristã. Pregando e vivendo, a gente deixa esse contraste na mente das pessoas que não conhecem a Cristo. Vai ficando claro o que é e o que não é. E por isso que também é importante congregar. Quando a gente não congrega, a gente já está deixando tanto o cristão como o não cristão confuso quanto ao que significa ser igreja. Mas porque se é banalizado congregar, a pessoa vai caindo no: mas para que então tem igreja? Se eu posso faltar tantos meses, se eu posso não dar satisfação do que eu faço, se eu posso viver do jeito que eu quero, a pessoa vai perdendo a compreensão do que é igreja. E o não cristão mais ainda. Então a gente tem que se reunir diante do verdadeiro evangelho, da pregação e da prática, exatamente para expor aquilo que não é evangelho e que não é igreja. Quarto, principal que eu coloco aqui, para a nossa edificação, para que a igreja cresça, amadureça. E a gente faz isso observando os mandamentos recíprocos, que a gente chama no Novo Testamento, que é uns aos outros, né? Amem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, admoestem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros. Você tem vários desses mandamentos. Dê suporte, seja suporte para o teu irmão ficar de pé, faça isso uns para os outros. Não é suportar, nossa, o cara chato, meu. Suportar, às vezes tem que fazer isso também. Suportar aquele irmãozinho, mas é no sentido de você ser um suporte para ele permanecer em pé. Dê suporte. Pensa num porta-retrato que mantém de pé, é o suportezinho ali. Seja esse suportezinho que vai manter o seu irmão de pé. Então a gente fica: teu irmão está batido, meu irmão, o que está acontecendo? Eu te conheço.
Não, nada não, porque sempre é. Alguém já falou assim, a gente tem maneira de falar, aí, tudo bem? Tudo. Meu irmão começou a falar assim, tudo é muita coisa. Então começa a fazer isso, tudo é muita coisa. Então azar aí tá osso para mim. Tem que ser honesto para falar das suas dificuldades para os irmãos orarem, e a gente se reunir em oração, né? Interceder pelos nossos irmãos. Hoje a gente tem até um lugar para você depositar suas orações aí, para a gente estar orando mais, participar. Aliás, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então assim, fala e também observa teus irmãos aí na mesa, teu irmão está batidão, o que for, irmão? Está acontecendo alguma coisa? Vamos orar. Ou ele está alegre, irmão, o que você está alegre? Compartilha a bênção para a gente se alegrar. Afinal a gente se alegra com os que se alegram e a gente chora com os que choram. Então tem a ver com mandamentos, mas também tem a ver com os dons. A Bíblia usa a expressão de múltiplas cores. A multiforme sabedoria de Deus aponta para múltiplas cores. A variedade de cores tem a ver com dons. Deus distribuiu dons, vários tipos de dons. Nesse sentido, como eu já falei algumas vezes no grupo da nossa igreja, a ideia é que eu aprendo mais de Deus, Alex, que eu conheço mais de Deus quando eu estou reunido com os meus irmãos. Porque sozinho eu sou uma cor dessa graça. Junto com você eu vou ver várias cores, e a imagem de Deus vai ficando mais nítida na minha cabeça. Eu vou conhecendo mais de Deus justamente na reunião dos santos, que é aquela mesma ideia do texto de Isaías 6 sobre os serafins, que eles proclamavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, mas eles não falavam isso para Deus. O texto diz que eles falavam isso uns para os outros. Pode olhar lá Isaías 6, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles não estavam proclamando para Deus, eles estavam proclamando um para o outro. A igreja é a mesma ideia. Com o exercício dos dons, a gente proclama um para o outro, que Deus é santo, santo, santo. Inclusive, santo, 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 a repetição envolve o Deus triuno. Se ele é um Deus triuno, diverso, comunitário, fez você a imagem dele. Então, se você foi feito a imagem de um ser que é comunitário, você tem que viver em comunidade. Quando a gente fala de membresia, é uma outra palavra que foi deturpada. Porque hoje em dia você fala o membro do clube tal, o membro do partido político Y. E essa ideia não é a ideia bíblica de membresia. Ser membro de um clube, ser membro de um partido político, não é a mesma coisa que ser membro de uma igreja. Lá você se perde no número. Você é mais um ali naquela união. Na igreja, quando fala de membresia, está falando do corpo de Cristo. Não é só mais um. Você tem uma função específica, de modo que se você ficar ausente, você faz falta para que esse corpo amadureça e cresça. Exemplo, pensa na família. Vamos fazer os dois aspectos. Você tem um prisioneiro que recebe um número, e ele é mais um na cadeia. E na família você tem pessoas que também perdem o nome. Às vezes ele é só chamado de pai, não de Levi, de mãe, não de Aleteia, de filho, filha, às vezes tio que mora junto, avó. Só que se um desses membros morre, desajusta a família. Não é só um número. Quando você perde um membro da família, se muda completamente a estrutura daquela família. Quando a Bíblia fala que nós somos membros do corpo, é exatamente nesse sentido que Paulo está falando. Se não é mais um que sai e faz, não, corta o dedinho do seu pé, você já perde o equilíbrio. Você já perdeu a unha, né? Topar na unha, já dói, já fica, é só unha, parece só, né? Só unha que apara, que isso? Eu falo que eu já perdi jogando bola umas 3 vezes já. Pessoal, só unha, mas dói. Você imagina perder o dedão, você já fica meio sem equilíbrio. Porque essa é a ideia que Paulo fala. Não é só um dedinho. Se você perde, faz uma falta no corpo. É nesse sentido, você muda a estrutura do corpo. Por isso que é tão importante a gente estar em comunhão, irmãos. Você não é membro mais um, você faz uma parte funcional dentro do corpo.
Você precisa estar presente. É nesse sentido que a Bíblia fala sobre membresia. Então, a quarta razão para congregar é porque você edifica o outro. Nós nos edificamos, a gente cresce, amadurece. E a última aqui é para glorificar a Deus. Então essa vida em comunhão resulta na glória de Deus. Como eu falei aqui, a gente foi criado à imagem desse Deus que são 3 em 1. 3 pessoas e um só Deus. Na medida em que a gente vive em união, a gente vai refletindo a glória de Deus para os outros. Inclusive Jesus orou para que a gente fosse um, porque até o incrédulo que está cegado pelo Deus dessa era, vendo a unidade da igreja, ele vai ser capaz de perceber que Deus os ama. Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, a unidade da igreja é capaz de mudar a percepção do incrédulo. Ele crê que Jesus foi enviado pelo próprio Pai. Ele perceber a relevância e a veracidade dessa mensagem através da unidade da igreja, a importância de nós andarmos em unidade. Inclusive Davi vai dizer que é na união que Deus derrama a bênção da vida para sempre. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele fala bom no sentido ético, é correto primeiro. Quão bom é no sentido moral, ético, é correto viver em união. Esse é o jeito certo. A outra expressão suave, agradável, é no sentido afetivo. É gostoso, traduzindo, né? É gostosinho viver com união. É bom viver em unidade. É bom ser amigo. É bom estar com gente que a gente ama. É prazeroso. Aí ele fala, é como um orvalho que desce do Monte Hermon. O que acontecia? Lá no Monte Hermon o pessoal vai esquiar até hoje. Aquela neve, o vento sopra, vai trazendo vida para Israel, para a plantação, e aquilo vai trazendo o quê? Prosperidade para a nação. Porque aí a planta cresce, dá fruto, o pessoal pode colher, pode comer, pode vender, pode negociar, todo mundo é abençoado. Então a bênção, a união traz bênção. É como o azeite, o óleo derramado sobre Arão, aquele que foi separado para o trabalho de Deus. É ali que Deus derrama da graça, da unção dele. E aí ele fala, ali o Senhor concede a bênção da vida para todo sempre. Olha a importância da união dos santos. A gente glorifica a Deus através da união. E só para a gente fechar então, é importante a gente pensar aqui em algumas aplicações de membresia, e eu finalizo com isso. Primeira delas, para fazer parte, como eu já falei, é o batismo. Algumas pessoas falam, mas eu já creio em Deus. Eu não creio, eu não preciso me batizar. Quem que ordenou o batismo? Mais uma vez, Jesus. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão, Marcos 16, 15 primeiro, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo é a nossa inclusão no corpo de Cristo. É o reconhecimento do nosso arrependimento, do abandono do velho homem, de uma aliança que é da graça baseada nos méritos de Jesus. E aí no batismo eu estou oficializando isso, não apenas diante dos meus irmãos que estão me acolhendo, mas especialmente no mundo espiritual, diante de Deus. Estou firmando meu pacto diante de Ti, que a minha vida te pertence, e que o Levi morreu para que Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo no corpo, vou viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Segundo, subscrever a declaração de fé. É óbvio que tem declarações que a gente concorda, a cristandade concorda como um todo, por isso que a gente usou o credo aqui para fazer o nosso discipulado. Mas é comum a gente ter confissões daquilo que a gente entende que são mais próximas da visão bíblica. Aqui na Igreja Cristã Reformada Raiz, como o próprio nome fala, a gente não faz questão de esconder, nós somos reformados na confissão. A nossa confissão de fé, ela está mais próxima, não tanto, mas das igrejas reformadas, bem próximo do presbiteriano, não que é totalmente igual, mas o jeito que a gente entende salvação, a organização, muitas coisas estão próximas disso. Tanto que a gente
Aliás, tem alguns irmãos que a gente vai sentar ainda para explicar melhor isso, né? Porque lá na nosso estatuto, na nossa identidade como igreja, a gente cita algumas confissões, como a de Heidelberg, a confissão belga. Tem gente que usa até isso hoje na escola dominical para discipular a igreja. Você tem 52 perguntas lá falando sobre a Bíblia, e aí eles usam todo domingo durante o ano e discipulam a igreja com a confissão. Não tem problema nenhum, porque a gente, se você ler lá, você até aprende mais da Bíblia. Por isso que é importante a gente ler em comunidade. Você vai, como é difícil. Essa semana eu sentei com um casal aí, não são da nossa igreja, falei para eles estudarem a Bíblia, falei, olha, procura, não estuda sozinho, você acha difícil? Vai lá, lê a confissão. Você começa a ler a confissão, você vai entender melhor o texto bíblico. E como reformados, a gente tem confissões, a gente subscreve essa confissão de Heidelberg, a confissão belga, né? A gente concorda com essas confissões e a gente cita isso aí nas nossas redes sociais. Você vai encontrar isso, a gente tem esse documento aí também. Por que eu estou falando isso? Parece trivial? Não é, porque você já sabe onde você está pisando. Eu não concordo com isso aí é uma coisa secundária, eu consigo conviver. Maravilha. Tem coisas que a gente não vai concordar em tudo. O que a gente tem que perguntar é crucial ou isso aí é secundário? Se é secundário, dá para conviver numa boa. Agora, se é crucial, então para nós, por exemplo, tem coisas que eu não negocio. Nem o pastor Jones, nem o presbitério. 4 coisas, é o nosso filtro teológico. Trindade. Você nega a Trindade, meu irmão, nem precisa congregar com a gente mais. Vai procurar um outro lugar. Você nega o Pai, o Filho e o Espírito, você não é. Aliás, você não congrega nem uma igreja cristã, porque isso é uma doutrina cristã, né, milenar. Segundo, 2 naturezas de Cristo Jesus. Ele é totalmente humano e totalmente divino. Terceiro, a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Aí a gente já diverge agora dos católicos. Porque até então a gente ama com os católicos. Eles também creem na Trindade e nas 2 naturezas de Cristo, os ortodoxos. Quando a gente fala a Bíblia, só a Escritura, somente a Escritura, a gente já vai um pouquinho mais longe dele agora, a gente afastou deles. Porque para a Igreja Católica é a Escritura, o magistério da Igreja, o Papa, para nós é a Escritura, é a palavra final. Claro que eu entendo melhor em comunidade, mas se tem alguma coisa claramente contra a Escritura, que a Escritura não dá respaldo, eu não vou abraçar isso. Olha, isso aí é contra a Escritura, isso aí está contrário à minha fé. Então a gente crê na diferença do protestante para o católico, uma delas é essa. Por isso que a gente fala sola, palavra latina somente. O católico crê na graça? Crê, só que ele não crê somente na graça de Cristo. Ele adiciona um monte de coisa aí na graça. Ele põe a graça dos santos, das boas obras do católico. A gente fala só na graça, só Cristo. Não tem jeito de ser salvo por um esforço, nem por alguma coisa que os santos fizeram para mim. É só através de Cristo. Então, só a Escritura. Então, a autoridade da Escritura. Se tanto o pastor Jonas vai voltar a pregar, porque ele pediu um tempinho, estava resolvendo os probleminhas de cabeça, mas ele estava querendo acertar umas coisinhas e já no próximo domingo já está aí, né? Com a graça de Deus. Se ele falar algo contrário à Escritura, ou eu falar alguma coisa aqui, eu já falei que você está autorizado a vir dar uma voadora em nós. Beleza? Mas se for contrário à Escritura, se não fosse dar voadora, eu vou descontar. Não, a gente fala, você está autorizado, que é somente a Bíblia, não é o que o pastor fala. Assim, peraí, pastor, quem é você sim? Então você não vai mais chamar isso de pecado? Não, irmão, imagina um discursinho inclusivo. Aí você fala, pastor, você está de tiração, né? É a Bíblia, a autoridade das Escrituras e a justificação pela graça. Essas 4 coisas são um filtro para nós. Não dá para andar com alguém que relativiza qualquer um desses fatores. E quando a gente fala da autoridade das Escrituras, você tem que pensar em questões que a Escritura defende. A questão moral, por exemplo, vai ser muito difícil você congregar aqui defendendo o aborto. Vai ser muito difícil você congregar aqui defendendo o casamento gay, porque a Bíblia não subscreve isso.
Isso aí não está dentro da moral judaico-cristã. E lembra que eu citei aqui no Sermão da Montanha, que Jesus falou que a durabilidade da lei moral é enquanto existirem céus e terra. Enquanto existirem céus e terra, não vai desaparecer nada da lei. E a lei é bem clara nesse sentido para nós. Então quando eu falo, eu defendo a autoridade da Escritura, mas você não defende a autoridade da Escritura. Você está defendendo o que você quer da Escritura. Você está retirando o que você não gosta e ficando o que você gosta. Isso aí não é crer na autoridade da Escritura. Você está vendo que tem desdobramento? Então assim, se você defende essas bandeiras, meu irmão, tem umas igrejas inclusivas aí, procura, né? Dificilmente vai congregar aqui. Porque se você começar a defender essas coisas, de repente aparecer com um barbado aqui, né, de mão dada, a gente falou, não dá, né? Não dá. Vamos lá. Pacto com uma igreja local. Estou acabando, viu, gente? Tenha fé em Deus. Pacto com a igreja local. Primeira coisa, rapidinho agora, participação de culto. Se você é membro, você tem que frequentar culto. Deixa eu te constranger aqui. Nossa irmã Bruna trabalhou até às 6 da manhã. Sanoar foi buscar ela às 5h30, né? Saiu às 5h30 para buscar ela. Saiu de casa ontem, era umas 4, mais ou menos, um pouquinho antes, ela ia trabalhar. Entrou às 6 e virou à noite. Ficou até às 6 da manhã. Está aqui no culto. Ficou direto. E está todo domingo. Direto faz isso, do Sanoar também. Estão trabalhando aí à noite e estão participando. Frequentar culto, irmãos, é como eu falei aqui, é importante. Se você é membro, qual é o dever de um membro com uma comunidade local? Participar dos cultos. Segundo, participar da ceia. A gente faz isso uma vez por mês. Então celebra a ceia, lembra da ceia, esteja presente, especialmente na ceia. Contribuição, faz parte de quem é membro. Querendo ou não, a gente se organiza, tem custo, e a gente quer fazer alguma coisa além, precisa contribuir para que a coisa ande, faz parte do dever, vamos assim dizer, de um membro de igreja. Oração. Está lá no grupo da igreja, irmão? Você não sabe mexer? Clica lá em cima, vai aparecer quem está ali. Imprime isso. Começa a orar pelos seus irmãos em casa. Pai, às vezes você não conhece direito. Pai, eu oro pela vida desse irmão. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas que o Senhor derrame da tua graça. Não sei como está sendo a semana dele. Que ele sinta a tua presença no ambiente de trabalho, a tua paz. Ore uns pelos outros. É dever dos membros orar uns pelos outros. Em casa, aqui. Vamos orar uns pelos outros. Participar das assembleias que a igreja faz. Participa das assembleias que a igreja faz. A gente vai ter uma no fim do ano agora. Tá? Já está atrasado, precisa reunir, a gente vai sentar essa semana já para determinar a data de fazer isso aí. Participe das assembleias. Culto, frequência no culto, celebrar a ceia, contribuição, oração e assembleia. Para finalizar, olha o que o Mark Dever fala, essa frase eu até joguei no grupo, acho, uma vez. Precisamos ser capazes de mostrar que há uma distinção entre igreja e o mundo. Isso é o que significa ser um cristão. Se alguém reivindica ser cristão e se recusa a viver como um cristão deve viver, precisamos seguir o que Paulo disse, e para a glória de Deus e o bem daquela pessoa, excluí-la da membresia da igreja. Hoje em dia é pesado isso aí, né? Mas ele está errado, porque ele fala assim, para o bem daquela própria pessoa, para o entendimento da própria igreja, e para a glória de Deus, se ele não está vivendo adequadamente como um cristão, para o bem de tudo isso, às vezes ele vai ter que excluir ele, igual o Paulo fez com o sujeito que estava dormindo com a madrasta. Eu vou para o que vocês estão fazendo, que vocês não excluíram esse cara aí da igreja? Então, alguns momentos a gente tem que fazer isso para a saúde espiritual da igreja. Por isso que viver em comunidade não é fácil, mas é o ideal de Deus. Amém? Deus nos dê graça para viver dessa forma.